temos desafios, né, pessoal? Assim, eu também lembro de uma fala do professor Onofre, que, né, chefiou diversas instituições aí do Estado, na parte fiscalizatória, da própria advocacia pública, que ele sempre disse isso, né? O maior problema que eu tenho não é o indivíduo que está planejando, que está nos grandes escritórios de advocacia, discutindo os acórdãos, discutindo as autuações lá no conselho. O buraco é mais embaixo. Nós temos um problema que é de sonegação, de simulação. O pessoal ainda calça nota, pessoal frauda mesmo, inventa coisa. E aí nós temos essa grande interface com a execução fiscal, que de fato ainda, né, temos que muito que estudar da execução do crédito e cobrança do crédito tributário, né? Então, a gente volta um pouco atrás nessa discussão de planejamento, e é bem interessante. Eu gostei muito de ter caído com esse tema, porque eu pude revisitar essa grande doutrina nacional para poder, de forma mais singela, expor para vocês aqui como que está o estado da nossa jurisprudência administrativa. E aí eu estou curioso também para ver o que as relatoras acharam, né? Eu vou ficar aqui para a gente ver também o que que elas identificaram. Então, eu dividi aqui em esse roteiro rápido aqui em 3 pontos, né? Primeiro, a gente tem que entender o que esse artigo 205 e 205A, né? O histórico, por que eles apareceram, de onde eles vieram. Depois, o foco principal da minha apresentação aqui é a evolução dos julgamentos aqui do Conselho de Contribuintes, para a gente ver, né, mais ou menos como que o Tribunal Administrativo está se posicionando. E num terceiro momento, mais uma dúvida que nós vamos enfrentar, né, mais um esforço mais teórico aqui, do impacto do julgamento que pode vir a se tornar definitivo, da DI 2446, que está julgando a constitucionalidade do artigo 116, parágrafo único do CTN, que, em tese, possibilitaria essa descaracterização de planejamentos. Então, vamos ver rapidamente aqui, para não nos perdermos. Pois bem, histórico legislativo. Primeira coisa, esse 205, o artigo 205, ele, lá na Lei 6763 originária, ele previa uma outra coisa, ele não tinha nada a ver com essa possibilidade de descaracterização de ato ou negócio jurídico. Nós tivemos no ordenamento jurídico nacional, em 2001, uma mudança do paradigma com o acréscimo do 116, parágrafo único no CTN. Então, em 2001, foi alterado o CTN para incluir esse parágrafo único, que gerou toda essa discussão da possibilidade da autoridade administrativa desconsiderar um negócio jurídico se ela enxergar uma dissimulação. Nós vamos poder entrar um pouquinho nisso daqui a pouco, mas ainda nessa parte cronológica. O que Minas Gerais fez? A gente não tinha norma na nossa lei mineira sobre o assunto. Em 2003, vem a redação do 205 nova, possibilitando que a autoridade fiscal desconsidere ato ou negócio jurídico praticado com a finalidade de descaracterizar a ocorrência do fato gerador. Eu achei interessante porque a gente está adotando aqui uma nomenclatura diferente, já era uma intenção do legislador mineiro, reparem, ele não usou aqui aquela polêmica expressão, aquela polêmica palavra, né, dissimular o fato gerador. Aqui nós falamos em descaracterizar, né? Isso em 2003, ou seja, já quando a norma geral já previa dissimular, né? Veio o parágrafo 1º e diz que o sujeito passivo terá que se defender em relação a essa desconsideração, juntamente com a impugnação, e isso será analisado de forma preliminar lá no julgamento do Conselho de Contribuintes.
Em 2004, foi alterada a nossa antiga CLTA. O que é a CLTA? É a Consolidação das Leis Tributárias Administrativas de Minas Gerais. Ela era o nosso regulamento anterior. Hoje nós temos o RPTA, né? Quem milita muito aí no Conselho de Contribuintes, o Pedro, né, que já foi até estagiário, ela lembra muito que esse RPTA toda hora é citado. O antigo RPTA, que era a CLTA, em 2004 é alterada, e aí com terminologia muito próxima do parágrafo único do CTN, já usando o termo dissimular, né? Então, ali, a partir de 2004, começam os primeiros sinais de que a autoridade mineira iria desenquadrar atos ou negócios praticados com a finalidade de dissimulação, né? Ou descaracterização de um fato gerador. Isso ainda era muito pontual. Nós vamos ver que a jurisprudência do Conselho ela é mais rica, mais recentemente, pós 2011. Né? O que acontece aqui em 2011? A gente tem uma alteração do 205, e essa alteração eu acho muito relevante, porque ela demonstra claramente que Minas Gerais quis adotar uma norma anti-elisão mesmo. Tá? Por quê? Porque ela altera o 205, e agora, para usar a expressão dissimular, na esteira lá do parágrafo único do 116 do CTN, né? E mais, ela fala, olha, eu não sou uma norma anti-evasão, eu sou uma norma anti-planejamento, porque o parágrafo único agora do 205 vai dizer que esse ritual de descaracterização de ato ou negócio jurídico que a autoridade administrativa vai poder fazer não é quando se verificar ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Né? Nós vamos ver que o Supremo está tendendo a julgar que o parágrafo único do 116 é uma norma anti-evasão. Tá? Nós vamos discutir, ao final, se isso tira a viabilidade, o fundamento de validade da nossa lei. Mas é certo que, desde 2011, é claríssimo. A gente tem o 205 para pegar planejamentos tributários, tá? Abusivos, evidentemente. E, por isso, o 205A vai possibilitar o direito ao contraditório, a ampla defesa, porque ele vai colocar essa fase, esse ritual no bojo de uma fiscalização de que se o fiscal estiver diante de uma dissimulação, e aqui para o legislador mineiro, um planejamento abusivo, ou para Becker, uma ilusão, Becker e o Marciano, o professor Marciano da PUC também tem adotado, né, essa visão de que é uma elisão abusiva, seria uma ilusão, porque estudou lá na Espanha, eles adotam esse nome lá, né? Então, na autuação, se o fiscal estiver diante de um planejamento abusivo, ele vai ter que passar por uma fase, um ritual, que está todo lá no 205A. E aí chama atenção aqui também, o 205A, ele é muito semelhante à famigerada MP 66, de 2002. O que falava? O que era essa MP 66, pessoal? Era a tentativa do governo federal, à época, de regular o 116, parágrafo único, que é uma norma de eficácia limitada. Então, o 116, parágrafo único do CTN foi inserido como norma geral tributária para possibilitar, né, isso é a intenção lá do governo federal à época, né, de possibilitar desenquadramento, a descaracterização de planejamentos abusivos, mas ele fica sujeito à regulamentação por lei. A lei era a MP 66, de 2002. E a MP 66, que diz
o que é falta de propósito negocial, o que é abuso de forma jurídica. Ela regula esse procedimento, regulava, né? Tem que ser, ela regulava, tentou regular lá em 2002, mas ela não foi convertida em lei. Então, há um vácuo na esfera federal, mas a esfera estadual legislou. Em Minas Gerais, nós legislamos. Então, vejam que interessante, né? É muito evidente que o procedimento, esse ritual, e ele é um ritual preocupado com a defesa do contribuinte, pessoal. Né? Se é certo que o fisco considera que esse planejamento, esse negócio jurídico meu, esse ato foi feito para postergar, adiar o pagamento de um tributo, que me abra a possibilidade ainda perante a fiscalização de me defender e expor para ele que o que eu fiz tem propósito negocial, não abusei da forma jurídica. Então, Minas legislou, né? É verdade, aí, concluindo aqui a parte histórica, o que a gente tem? Bom, se Minas legislou, então nós vamos ter aqui Minas na vanguarda, e aqui nós vamos ter diversos julgamentos a guiar, inclusive a esfera federal, né? Tinha que estar todo mundo de olho, justamente para entender como que Minas está agindo, porque isso pode ser um exemplo para o Brasil, já que na esfera federal nós não temos, e a gente sabe a polêmica que é os planejamentos lá no CARF, só que a gente tem que ser pragmático. O que é a questão? Gente, os planejamentos no âmbito da tributação estadual são muito menos realizados. Os grandes planejamentos eles são feitos no âmbito da tributação direta. E isso recai na tributação federal, imposto de renda CSL. Então, é por isso que esses planejamentos que saem no jornal, essas discussões, né, que a gente tem no âmbito nacional, todo dia tem palestra. O professor Walter Lobato abriu uma disciplina aqui na pós, porque eu sou aluno ainda, né, não vou conseguir, mas abriu uma disciplina para discutir os planejamentos tributários no CARF. Por quê? Porque as preocupações das empresas, dos advogados e de quem estuda está muito centrada na tributação direta, né? O ICMS, que é o principal imposto dos estados, qual que é o estímulo que uma empresa tem para planejar o ICMS? Se ele é, na linha da doutrina do professor André, trasladado ao consumidor final, ele é indireto, né? Então, isso é muito interessante, né? E porque, infelizmente, nós vamos ter, não são tantos casos que a gente tem no Conselho de Contribuintes, tá? Nós temos poucos estados que regulamentaram essa norma geral antilesiva no âmbito estadual, né? Pouquíssimo. Por quê? Desinteresse. Desinteresse. Então, Minas Gerais está na vanguarda. Nós temos lá a regulação do 116, parágrafo único, no âmbito estadual, e aqui nós vamos ver muito, até os relatores aí do trabalho, né, certamente devem ter visto muito, que é a citação do 83 e seguintes do RPTA. Porque, lembra da CLTA, né? Agora não existe mais, agora é o RPTA, o Regulamento do Processo Tributário Administrativo de Minas Gerais. E lá no 83, 84, 84A, que estão esse ritual, esse procedimento para que o fisco descaracterize algum planejamento. Então, vamos ver, então. Até coloquei aqui para vocês verem, porque eu não sei se é todo mundo que tem essa, né, essa prática, como que são artigos muito bem, são regras positivadas muito claras, que é para proteção do sujeito passivo, tá? Eu acho interessante isso porque é meio que aquela história, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, já que a gente tem visto muitas descaracterizações de casos, né, principalmente na jurisprudência do CARF, do jeito que está, seria bom que tivesse norma desse tipo lá na esfera federal, porque ao menos os contribuintes, né, que querem planejar terão a oportunidade de mostrar a legitimidade, né, desses planejamentos, e não sofrerem multas, porque aí vem com sanções pesadas, alegando que os contribuintes fizeram simulações,
quando, na verdade, eles estão andando exatamente no âmbito da economia fiscal, e, às vezes, a lei induz a isso. Né? Não sei se alguém aí participou lá das disciplinas da disciplina do Walter, isso ficou muito claro. Né? Eu assisti algumas exposições, porque estava vinculado à Bradt, né? Então, vejam, o fiscal tem que intimar o sujeito passivo para prestar esclarecimentos, né, no prazo, apresentar provas. O fiscal ele tem um ônus argumentativo aqui na autuação. Se ele entender por desenquadrar, ele tem que consignar a falta de propósito negocial. Se falta propósito negocial, qual que seria o negócio que eu deveria ter feito para não abusar da forma? Inclusive, demonstrar o resultado, porque, vejam, muitas autuações, pelo menos no CARF, quem acompanha a jurisprudência do CARF, são julgadas erradas, né? Muitas descaracterizações de planejamento são derrubadas no CARF, porque o CARF percebe que não há vantagem na estrutura do autuado. Então, peraí, você falou que eu planejei, né? Você está descaracterizando meu negócio. Só que o negócio que você acha que eu deveria ter feito é o mesmo impacto tributário. Gente, então você planejou para pagar o mesmo, então fica evidente que ele tem um propósito de ter feito essa estrutura, né? Tá? Então, esses são os artigos do RPTA, pessoal, que o fisco deve passar por eles para chegar a uma autuação. Isso é importante agora para a gente analisar a jurisprudência do Conselho, hein? Então, vamos a ela. Esse acórdão aqui que eu fui incumbido de analisar, né? Ele, de fato, reflete os principais julgamentos do Conselho de Contribuintes. Por quê? Por quê? A maioria dos casos na jurisprudência, nós vamos ver hipóteses de desconsideração de atos ou negócios que foram feitos de forma simulada. Ou seja, nem precisaria de seguir o artigo 83 e seguintes do RPTA, ou 205, 205A da 6763, porque o fisco sempre pôde desconsiderar casos de simulação. Então, qual que é esse caso aqui? O contribuinte, isso nós temos, o professor André também, a maior autoridade do Brasil na tributação de tecnologias de comunicação, mas aqui nós temos um contribuinte que ele deveria pagar o ICMS sob a banda larga que ele oferecia, né, que é tributável pelo ICMS, mas ele simulou, ele colocou uma parcela do serviço como um serviço de provedor, justamente simulando a venda da internet banda larga. Foi esse o caso. Ou seja, aqui não tem desenquadramento do negócio, não, gente. Aqui não é planejamento tributário, percebam. O que é simular? Nós temos dois tipos de simulação. Você tem aquela simulação que eu simulo, mas não faço nada, que é a simulação absoluta. Né? Eu quero fraudar um credor aqui, fraude de execução fiscal. Eu falo que eu vendi meus apartamentos aqui, mas continua sendo meu. Não vendi nada. E você tem a simulação relativa, que essa é muito comum. Né? Você quer mascarar, você quer enganar o fisco falando que você fez uma operação, mas, na verdade, você fez outra, justamente para sair do campo tributário. E aí, percebam, nessa autuação, o fiscal fez o procedimento do 205, e ele desenquadrou, ele abriu para o contribuinte se manifestar contra propósito negocial. Precisava? Né? Não precisava, disse o Conselho de Contribuintes. Por quê? Porque é caso de simulação. Nem precisa. Tem outro caso parecido, que eu fui o relator, que é muito interessante, porque é o caso, um dos mais comuns, né, que certamente o professor André, o professor Onofre já deram parecer, que é esses planejamentos de segregação de atividades. Então, a empresa
isso é muito comum, ela pode segregar atividades. Às vezes, empresas familiares que foram acumulando, né, uma série de atividades durante um tempo, durante muito tempo, empresas centenárias, quando elas descobrem, elas têm várias empresas dentro daquele emaranhado ali, elas podem segregar as atividades. Em muitos casos, nem sempre, mas em muitos casos, a segregação pode ter vantagem fiscal. Por quê? Uma atividade minha vai estar no lucro presumido, em vez de estar tributado no real, né? Só a segregação pura e simples, ela é um planejamento, isso aí eu acho que ninguém tem dúvida, né? Ela é um planejamento, se feita com propósito, né? Agora, o que a gente vê muito, e aí foi esse caso aqui, julgado pela terceira Câmara também, eu fui o relator, uma segregação simulada, né? É aquele caso que as empresas filho, tinha empresa mãe, mas as empresas filho foram colocadas lá para ter lucro real, para gerar saldo credor, né, de ICMS para a mãe, enfim. Elas estavam lá no Simples Nacional, não lembro muito bem o caso, mas era interessante, isso eu lembro bem, que o fiscal foi lá e viu que todo mundo usava o mesmo uniforme, né? As empresas estavam todas no mesmo local, né? O refeitório era o mesmo. Então, não há uma segregação real, vejam. Então, isso é simulação. Né? Quem estuda planejamento tributário sempre se esbarra no caso Grendene. O caso Grendene é da década de 80, pessoal. Não tinha parágrafo único do 116, não tinha, acho que ninguém falava em elisão. Era evasão, fraude, simulação. E o caso Grendene da década de 80 foi uma simulação, porque a empresa mãe separou, né, fez outras 9 filhas, outras 8 filhas, né, para ficar todas no lucro presumido, uma vendendo para a outra, sem lucro, né? Então, o fiscal foi lá e viu que a sandália lá no mercado era 2 vezes o preço que elas vendiam ali dentro. Então, era simulação, gente. Precisa acionar o parágrafo único do 116, ou aqui especificamente. Eu preciso acionar o 205? Não. Eu aciono o artigo 149, que diz que é poder-dever do fisco em caso de dolo, fraude, simulação, autuar, fazer o lançamento de ofício suplementar. Ele vai lá e fala, que isso aqui é tudo fictício. E esse caso, que eu fui o relator de segregação de atividade, nunca houve segregação de atividade, era uma fraude. Né? Mas por que, então, pessoal, que o fiscal está usando o rito? Né? Para pensar, por que o fiscal está usando o rito de combater planejamentos tributários abusivos em casos de simulação? Porque esse é um assunto difícil. É um assunto problemático. Se você é um fiscal, para e pensa. Fez um lançamento que você acreditava que era simulação. E aí você descobre que 6 meses depois, o Conselho de Contribuintes decretou a nulidade da sua autuação, porque o Conselho de Contribuintes entendeu que o caso era de planejamento e não simulação. E que você deveria ter usado o ritual do artigo 83, 84, ou seja, intimado o contribuinte a esclarecer, falar de se isso era abuso de forma, se tinha propósito negocial. Vejam, esse ritual foi colocado como um pré-requisito e que a fiscalização, naturalmente, não quer pagar para ver. Isso é interessante que a própria legislação mineira refletiu isso. Esse quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, você fazer o ritual de desconsideração, mesmo quando não precisa, nunca vai gerar uma nulidade. Por quê? Você preservou mais direitos para o contribuinte do que um caso de simulação que você ia simplesmente desenquadrar.
Então, o artigo 84A, tá vendo que é o A, porque foi acrescentado depois, ele fala justamente isso. Olha, se o fiscal usar esse rito aqui e não precisar, não é caso de nulidade, não. Então, a maioria dos casos do Conselho Mineiro, pessoal, são casos de simulação relativa em que o fisco, ao invés de, né, ele pode o mais, pode o menos, ele faz o rito do 83, 84A, né, o 205, 205A, quando ele não precisava. Né? Quando ele não precisava. Então, nós vamos ter vários acordos nesse sentido. E por que que o fisco agiu assim? Se você pegar o exame da nossa jurisprudência, que é jogo rápido, eu pude ver que em vários... Isso não é só culpa do conselho, né? Não é o conselho que gera a dúvida. A dúvida ela está na academia brasileira. Gente, o direito civil, o direito privado, ainda vacila o que é uma simulação. Você pega lá Orlando Gomes, Caio Mário, eles são de uma corrente voluntarista. Quem estuda planejamento sabe disso. E nós temos uma outra parcela do direito privado que enxerga uma simulação diferente. E isso vai impactar na sobreposição. Nós viemos depois. O direito tributário vem depois. Então, toda essa confusão, ela naturalmente impacta tanto no que os conselheiros julgam, quanto o que o fisco faz. Você tem caso de desconsideração, o fisco usou. Nesse aqui, esse aqui é mais antigo, tá vendo? É uma das exceções lá que apareceu do nada uma descaracterização de um negócio jurídico. Só que se você for ler, nunca teve desconsideração. O fisco usou lá, ele fala, ó, eu vou usar o rito aqui do 205, descaracterizar a árvore em pé, vou considerar que ela é um bem móvel para tributar com ICMS. Não, está errado. Nunca precisava disso. Aqui a discussão é, o ICMS incide sobre venda de um bem imóvel, depois discutiram só imóvel por antecipação. Isso aqui é subsunção. Ninguém questionava que era venda de árvore, não. Ninguém questionou o negócio. Então, isso apareceu de forma errada. Mas por quê? Porque nós temos divergências no direito privado. Nós temos esse outro caso aqui que houve uma divergência. Né? Teve metade dos conselheiros entenderam que era um planejamento abusivo e que precisava de usar o 83, e a outra metade entendeu que não, que era caso de simulação. Está vendo o problema? E aí o Conselho de Contribuintes anula, porque aqui o presidente era caso, até o conselheiro André Barros de Moura, acho que era o presidente, então a segunda Câmara, o presidente era do contribuinte, era representante do contribuinte, então essa autuação foi considerada nula, mas depois a Câmara Superior, a Câmara Especial, confirmou a anulação, tá? Então você imagina o fiscal, né? O fiscal acreditava que uma empresa que adota um negócio jurídico de representação, ela alegava que ganhava uma comissão de venda. E ela simulava, na realidade, que ela vendia. Entendeu? E aí o fisco falou, o que é isso? Aqui é simulação relativa. Você alega que faz intermediação, só que o que você faz é compra e venda, meu amigo. Isso aqui não é planejamento, isso aqui não. Isso aqui é fraude. É uma simulação relativa. Você alega que faz algo e mascara a situação de compra e venda, que é fato gerador de ICMS. Eu até concordo. O problema é, eu até concordo. Só que aqui, ó, o Conselho de Contribuintes anula. Ele anulou. Ele entendeu que era caso que precisava submeter o 83. Então, vejam, olha como que justifica um futuro fiscal, às vezes esse mesmo fiscal falou, bicho, agora eu vou começar a usar o 83. Por quê? Porque eles anularam um caso aqui que eu achava que era simulação. Entenderam? Né? Nós temos outros casos, assim, falta de recolhimento do ITCD em caso de doação de cotas. Gente, simulação relativa.
de novo, você alega que faz uma compra e venda de uma cota de uma empresa, querendo doar. Isso é planejar, gente? Não é, ué. Não é planejar. Isso é uma simulação relativa. Você quer, na verdade, fazer uma compra e venda. Você usa minto, aqui é o contrário, né? Você quer doar, só que você usa de uma simulação de doação de cota, que se você chegar lá e perguntar, você vendeu as cotas? Então, cadê a transferência? Ah, não tem. Cadê o depósito aí na conta da venda das cotas? Ah, não tem. Ou então vendeu uma cota que valia 1.000 por R$1. Na verdade, você quis doar, você fraudou. Né? Só que aí é um outro caso que o Conselho de Contribuintes anulou. Né? Nós temos casos de anulação em que, se você percebe a discussão lá, na verdade, era um problema de prova. Então, esse caso aqui eu acho interessante também. Né? O que faltou ali para a autuação não era o rito do 83. Era provar que o contrato de mútuo que o contribuinte apresentou era uma simulação. E aí o fisco não conseguiu provar. A autuação foi derrubada, mas não pelo fato de ser planejamento. Foi uma simulação. E aí, se você pegar esse acordo aqui, ele é interessante porque o conselheiro relator, ele usa a alegação de que precisava desenquadrar. Com a devida vênia, aqui nós estamos numa análise científica, né? Se eu pegar meus casos mesmo que eu voto, depois como acadêmico, eu mesmo posso achar, isso aqui é uma análise científica, mas com devido respeito. Aqui não era caso. Está errado. A alegação lá de falar que isso era caso de desenquadramento pelo 83. Não, não era. Não era. Mas aí foi anulado porque o problema real era problema de prova, que o fisco é obrigado. Aqui, a fiscalização para autuar tem um dever de prova. Né? Então, gente, finalizando aqui a parte, né, dos julgamentos do Conselho de Contribuintes, a maioria esmagadora dos casos é de simulação. A maioria relativa. Que é o contribuinte alega que fez um contrato de mútuo, mas, na verdade, ele fez doação. A maioria dos casos é de simulação tem que tomar cuidado para vocês não entenderem de simulação. Né? É de simulação relativa. Mascaramento do fato gerador, que pelo 149, inciso 7, não precisa o rito 83. Só que aí, de um exame mais aprofundado aqui, eu consegui achar alguns casos que eu acho que é planejamento. Eu acho que é planejamento. Se é abusivo ou não, aí eu acho que deveria passar pelo rito do 83 para verificar se de fato há o propósito negocial. Né? Se a gente pegar aqui caso de importação de aeronave por leasing, esse exemplo é clássico. Quem for lá no artigo do professor André, ele cita até que o professor Sacha Calmon, na época que era juiz federal, considerou que o leasing era um planejamento, né? Ele cita lá o professor Sacha, eu não sei se é da experiência do professor André aí, né, como sócio há muito tempo, como aluno, mas não sei se isso está nos livros do professor Sacha, mas o leasing é um exemplo clássico, né, gente? Planejamento. Só que como que você sabe se é um planejamento abusivo ou não? Você vai ter que ir lá no caso concreto, descobrir o propósito, descobrir se é fraude à lei, né? Usar esses institutos. Eu não tenho a pretensão aqui de discutir isso, gente. Eu só quero mostrar que assim, aqui o Conselho não usou. A autuação alega que foi simulação relativa, nesses dois casos aqui. E aí eu já acho que deveria passar pelo rito. Eu acho. Tá? Porque aqui o que se percebe é o seguinte, esse conceito de simulação que vem sendo adotado cada vez mais, que enxerga que a simulação não é um vício de vontade. Porque uma coisa é, eu quero doar,
faço uma compra e venda para fugir do ITCD. Tá vendo que eu quero doar, então é um vício de vontade, tá vendo? Eu estou fazendo uma simulação. Só que a tendência atual, quem está estudando aí planejamento, quem está vendo lá a jurisprudência do CARF, é que a simulação está se tornando um conceito mais aberto e mais causalista. Não como um vício da vontade, nessa corrente voluntarista, mas um vício de causa. E aí, tudo vira planejamento, né? É um vício de causa. A causa do negócio está viciada. Então, você fez uma importação por leasing? Não, o que é isso? Isso aqui é compra. Isso aqui é compra. Então, é uma simulação. Opa, mas peraí. Na corrente voluntarista, que é uma simulação mais restritiva, eu estou andando aqui com... A minha vontade sempre foi fazer leasing. Todo mundo faz. A aeronave custa milhões. Meus concorrentes fazem. Sempre se fez. Todos os países fazem. De onde que isso aqui é simulação? Aqui, reparem, o fisco não usou o 83 e o conselho entendeu que era simulação relativa. E também esse outro caso aqui, de mais recente, 2020, que era uma importação indireta, né? É interessante que é uma importação indireta e o estabelecimento é da própria empresa em São Paulo. Então, era um caso para você ver se, de fato, houve vantagem, né? O fisco está descaracterizando a minha operação aqui, mas será que houve vantagem? É porque é lá em São Paulo. Porque uma coisa é quando você faz por, né, estados que estão em guerra dos portos aí, né? Tá? Então, quando eu estou examinando aqui, eu estou realmente percebendo que já existe a norma anti-elusão. Isso aqui é uma tese do Marciano Seabra de Godoy, né? Ele defende que já existe no ordenamento jurídico brasileiro uma norma anti-elusão. É o artigo 149.7 do CTN. Só que a gente tem usado, e aí ele examina o STJ, TRF, CARF, principalmente, para dizer que casos de simulação relativa, que na verdade são planejamentos, se você tivesse uma visão, né, mais voluntarista da simulação, você poderia sacar e usar essa norma antiplanejamento, mas aqui não se tem usado. Então a gente está julgando tudo nesse balaio como uma simulação relativa, dilargando o conceito para considerar que negócios jurídicos com vícios de causa, mas na verdade você não... Esse negócio é atípico. É atípico. Você está usando um negócio aqui atípico. O certo é você fazer aquilo lá. Então, se simulou. Então, nós não precisamos realmente de norma de planejamento. E acaba que é isso que o Supremo está fazendo, né? Então, a Carmen Lúcia deu o voto, está acompanhada aí por 4 ministros. O Supremo está seguindo uma linha teórica que acabou prevalecente em nosso país, né? Professora Isabel, professor André, já escreveu, professor Sacha, que ali, quando o 116, parágrafo único, usou dissimular, ele choveu no molhado, né? Ele sempre pôde, o direito tributário brasileiro sempre considerou possível autuações em caso de simulação. Então, por onde está caminhando aqui a jurisprudência do STF, vamos acompanhar, e eu acho que o resultado dela vai ser impactante aqui para a legislação mineira, porque a lei mineira vai perder o fundamento de validade. Vejam, se eu mostrei para vocês que o 205 da lei mineira ele não é anti-evasão, tanto que o parágrafo único fala que a evasão a gente usa outras normas, o 205A ele é a cópia adaptada da MP 66, justamente porque é anti-elisão. Se o Supremo está falando que o fundamento de validade da norma mineira, que é o parágrafo único do 116, é anti-evasão, a nossa norma perde eficácia. Perde eficácia. Tá? Foi um muito prazer aí, pessoal.
Desculpa se eu me delonguei, mas o tema é realmente apaixonante, né? Discutir planejamento, ainda mais diante de uma turma tão qualificada. Repito que sou aluno, então aqui é saudade mesmo, né, de debater com vocês aí, ser o relator, né, dos temas aí que a gente discute em sala de aula, e fico à disposição aí para os debates. Muito obrigado. Professor Bernardo, nós que agradecemos, estamos aqui aplaudindo virtualmente, efusivamente, e uma exposição extraordinária, como, aliás, tudo que você faz. E eu vou, então, passar a palavra, né, ao grupo que preparou alguns comentários para a aula de hoje, para que possamos seguir com as atividades. Bom dia, pessoal. Eu sou a Júlia, sou do 7º período da graduação da Faculdade de Direito da FMG. E hoje, eu e a Flávia, minha colega também do mesmo período, ficamos incumbidas de trazer alguns apontamentos. Vai ser um trabalho meio difícil, depois da ótima explicação do conselheiro, mas vamos tentar trazer algumas coisas que nos pareceram pertinentes ao caso. É importante, sim, salientar alguns conceitos no início, assim, de forma bem breve, para a gente poder discutir esse caso, que, como o conselheiro já falou, a desconsideração ocorre nos casos em que há dissimulação. E, de acordo com o conceito da professora Isabel Derzi, a dissimulação nada mais é do que uma simulação relativa. Ou seja, na simulação relativa, você oculta o que existe na realidade, enquanto na simulação absoluta, você expressa o que não existe na realidade. E, conforme a clássica lição de Ferrara, a simulação pode ser comparada a um fantasma, enquanto a dissimulação é uma máscara que demonstra aquilo, que oculta aquilo que, na verdade, existe. E alguns conceitos, eu passo a palavra para a Flávia, para ela continuar a parte dos conceitos. Bom dia, pessoal. Como já apresentado pela Júlia, eu sou a Flávia, e dando continuidade a essas figuras controvertidas, nós temos também a evasão, a elisão, o propósito negocial e o abuso de formas jurídicas. Mas para entrar no contexto da nossa decisão, né, da decisão paradigma. Então, iniciando pela elisão e pela evasão, é interessante observar que os contribuintes eles utilizam técnicas para pagamento de tributos. Só que nem sempre são técnicas ilícitas. Se o contribuinte evita a incidência do tributo sobre uma situação jurídica de uma forma preventiva, usando métodos lícitos, tem que se admitir a licitude dessa conduta. E é nesse sentido que a doutrina majoritária entende a elisão. Já a evasão corresponde a uma atividade ilícita para se furtar do recolhimento dos tributos devidos. Nós trouxemos no roteiro que vocês estão acompanhando que são vários os doutrinadores que defendem o posicionamento da elisão ser lícita e a evasão ilícita, só que vamos demonstrar mais para frente que a jurisprudência ela é controversa com relação a essas definições, inclusive o próprio Conselho dos Contribuintes. E entrando na questão do propósito negocial agora, a Lei Estadual Mineira, no artigo 205A, parágrafo 1º, considera que tem que se levar em conta o propósito para desconsiderar o negócio jurídico, o que por si só já é controverso quando se vê que a doutrina do propósito negocial é uma doutrina importada dos Estados Unidos e com uma sustentação de pouquíssimos autores. O business purpose, ele representa aquela motivação extra para a prática de atos empresariais, que não podem ser com o intuito de uma mera economia de tributos, ou melhor, não pode ser com o intuito de só uma elisão fiscal, que é inclusive o que o CARF defende. O CARF diz que a constituição da empresa não pode ser só um meio de economia tributária. Então, os legisladores brasileiros também não incluíram o propósito negocial no ordenamento jurídico, como o conselheiro Bernardo bem explicou, porque não houve a conversão da MP 66 de 2002 em lei, mas a Lei Estadual Mineira e o RPTA, eles trazem a necessidade desse propósito, eles colocam como um procedimento que tem que se levar em conta, o que acaba abrindo uma margem para o fisco desconsiderar qualquer prática elisiva do contribuinte.
E com relação ao abuso de forma jurídica, que é também previsto pelo artigo 205A, é igualmente controverso porque alguns autores vão entender essa figura como um exercício anormal do direito, como um abuso de direito, e que poderia embutir a fraude ou a simulação dentro desse contexto do abuso de forma jurídica. Mas pelo contexto da legislação mineira, isso não se aplica, porque os casos que propriamente contenham, que tenham fraude, ou tenham dolo, ou tenham a simulação, com base no parágrafo único do 205, como também explicado pelo conselheiro, não se desconsidera um negócio jurídico. E agora, eu acho que a Júlia vai falar um pouquinho sobre a decisão, que vai ficar um pouco mais claro. Sim, vou retomar algumas partes das decisões que já foram expostas, mas assim, só para a gente contextualizar aqui. O acordo paradigma, né, do Conselho dos Contribuintes, que foi destacado pela coordenação, que é o número 23.492, ele discute a atuação referente a uma acusação fiscal de que a atuada realizou por intermédio de uma empresa fantasma, denominada como Conet Serviços Limitada, a prestação de serviços de comunicação multimídia, na modalidade de internet de banda larga, que é tributado por SMS, constando nos documentos fiscais, extrafiscais, como sendo serviço de valor adicionado, que constitui parcela não tributada pelo SMS, em alguns casos, conforme a jurisprudência. Então, diante disso, o fisco considerou que a empresa foi criada com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do SMS, em razão tanto da ausência de propósito negocial, que é prevista na legislação mineira, como a Flávia apontou, considerando que todo serviço prestado é serviço de comunicação multimídia e que não há qualquer necessidade de constituir uma outra empresa, uma segunda empresa para realizar e faturar esse serviço, e também como da existência de abuso da forma jurídica, porque considerou que as duas empresas possuem o mesmo quadro societário e também o mesmo resultado econômico. Então, diante disso, o fisco enquadrou no artigo 116 do CTN, que na legislação mineira é previsto no artigo 205, e foram elegidos os co-obrigados, tanto os sócios, administradores e procurador da empresa autuada para o polo passivo da obrigação tributária. Ocorre que os conselheiros da terceira Câmara, de forma unânime, entenderam que se tratavam de negócios jurídicos simulados e não dissimulados, apesar que, ao nosso ver, não ficou clara essa distinção de dissimulação e simulação. Mas, ao fazer essa diferenciação, eles entenderam que havia, sim, ilícitos típicos e não a elisão fiscal, e sim a evasão fiscal, que não se enquadra na norma do artigo 116 do CTN. E, portanto, ele considerou que não havia necessidade de haver essa desconsideração dos negócios jurídicos, já que o próprio artigo 205, como o conselheiro já expôs, que replica no âmbito estadual, né, o artigo 116 do CTN, ele traz no parágrafo único que quando há comprovada simulação, dolo ou fraude, não há necessidade de desconsiderar. E apesar disso, foi considerado que não há ilegalidade na ação fiscal, porque o próprio artigo 149, inciso 7º do CTN, prevê a possibilidade de revisar de ofício o lançamento pela autoridade administrativa, e também na legislação mineira, no artigo 84A do RPTA, estabelece que a eventual utilização do procedimento de desconsideração não implica a nulidade do lançamento. Que, como muito bem o conselheiro expôs, uma lógica muito interessante, não tinha pensado nisso, que eles justamente sempre fazem atuação considerando a dissimulação, porque é um tema muito controverso, no intuito de evitar que seja, né, seja anulado esse ato de lançamento. E ao analisarmos os demais precedentes do Conselho de Contribuintes desde 2004, nós vimos que essa decisão tem sido mantida sempre. E sempre há essa divergência. Muitas poucas decisões diferenciam a simulação da dissimulação. O próprio fisco também parece não ter uma adoção de um conceito unânime, né, como sabemos. Então, acaba que, né, o contribuinte fica uma insegurança jurídica. E o TJ, ao analisarmos as decisões do TJ, também tem mantido as decisões do Conselho do Contribuinte nesse sentido, de que quando há dolo, fraude ou simulação, não há a necessidade
de desconsiderar os atos e negócios jurídicos. E também no TJ, eles consideram a norma do artigo 116, do parágrafo único do CTN, e também a norma do artigo 205 e 205A da Lei Estadual 6.763 como uma norma antilesiva. Eles expressamente trazem, tanto é que a decisão citada no acordo paradigma, né, que foi separado pela coordenação, também trata esse artigo 116 como uma norma antilesiva, que também é um assunto controverso, como a Flávia já expôs a seguir. Então, pode falar, Flávia. Não, pode continuar. Era só isso mesmo, essa questão do... Então, pegando o gancho da Júlia com relação à análise, ainda da análise jurisprudencial que a gente fez, com relação à STF, realmente o que chama mais atenção seria a ADI 2446, que, como já explicado, a ADI discute a constitucionalidade do parágrafo único do 116 e caminha para um consenso, já que a gente tem 5 votos favoráveis à constitucionalidade da norma. E, nesse sentido, a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, ela afirma que não existe um substrato legal para considerar ilícito o fato de se evitar tributos por meios lícitos. Portanto, ela defende que a norma não deve ser chamada de anti-elisiva, mas sim de anti-evasiva. Já no caso do Conselho dos Contribuintes de Minas Gerais, como trazido pela Júlia, no Conselho, eles são considerados tantas normas elisivas quanto normas anti-evasivas, e por isso, nem a elisão e muito menos a evasão acabam sendo permitidas no contexto da legislação mineira. E com relação a esse tema, o STJ já se manifestou que a análise da tese referente à aplicação da norma anti-elisiva demanda um exame da legislação local, ou seja, da própria legislação estadual, né, da Lei 6.763 de 75, no artigo 205. E na mesma linha do STF, vem o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem decidido, ao contrário do Conselho, ao contrário do TJ, até mesmo do CARF, pela licitude da elisão, que é também o entendimento da maioria da doutrina, e pela ilicitude da evasão. Trouxemos ainda no roteiro que vocês estão acompanhando, o julgado de relatoria da desembargadora Maria do Carmo, do TRF1, que ela coloca a evasão como um sinônimo de simulação, uma forma de fraude fiscal. E vou pedir para a Júlia falar um pouquinho da jurisprudência do CARF. E o CARF, como o conselheiro já havia abordado, ele também interpreta a norma do artigo 116, parágrafo único do CTN, como uma norma antilesiva. E também ocorre a desconsideração a partir disso, porque ele entende também que essa norma nacional é imediatamente aplicável, embora no âmbito federal não tenhamos uma norma específica, como o final do artigo 116, ele prevê que há necessidade de uma norma, de uma lei ordinária, regulamentando o procedimento da desconsideração. No entanto, o CARF entende, como alguns doutrinadores, como Ricardo Lobo Torres, de que há sim a possibilidade da aplicação imediata do parágrafo único do artigo 116 nos entes federados em que há normas genéricas sobre o procedimento administrativo fiscal. Então, no âmbito federal, por exemplo, se aplica o decreto 70.235 de 72, que teria sido recepcionado pela Constituição como força de lei ordinária, embora ele não preveja dispositivos específicos sobre a desconsideração. Já em Minas Gerais, temos um outro paradigma, porque há, né, como sabemos, no artigo 83, 84, 84A do RPTA, esses procedimentos específicos da desconsideração. E saindo um pouco da jurisprudência, indo para o entendimento propriamente doutrinário desse parágrafo único do 116, também não temos um consenso na doutrina em relação à interpretação desse parágrafo como sendo antielisivo ou não, mas nós trouxemos alguns doutrinadores no roteiro e agora eu vou trazer também, por exemplo, o Sacha Calmon, que ele traz nos mesmos moldes do entendimento do voto da ministra relatora Carmen Lúcia, que a norma é anti-evasiva, porque combate a dissimulação, né, combate atos ilícitos,
Temos também o Ives Gandra. O Ives Gandra, ele diz que essa norma é anti-elisiva e permite o fisco impor um tributo e pena fora da lei. Inclusive, ele diz que o fisco escolhe um instrumento que o faça arrecadar ao máximo. Só que, como já reiteradamente demonstrado por nós, da própria leitura do dispositivo, tiramos que se trata de uma norma anti-evasão, uma norma para combater a evasão, né, que já tem os seus dispositivos próprios. Então, acaba que o parágrafo único do 116, que foi incluído em 2001 pela Lei Complementar 104, não impacta de maneira significativa no planejamento tributário dos contribuintes, tendo em vista que já temos os dispositivos próprios para combater essas figuras abusivas. E, como nós temos apenas 10 minutos, esses são os apontamentos que consideramos pertinentes trazer para a discussão do grupo. E eu agradeço, por mim, pela Júlia, a atenção de todo mundo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito bom, parabéns, gente. Muito bom mesmo. Pedro, como é que é a divisão de tarefas agora? Professor André, em regra, 5 minutos para o senhor, 5 minutos para o professor Onofre. E hoje, excepcionalmente, o Pedro Fonseca, seria bom ele comentar também, porque esse é precisamente o tema de monografia dele. Eu acho que ele consegue contribuir com propriedade nesse assunto. Olha, certamente eu entendo que ele tem o dever de fazer uma pré-eleção para todos nós. Não é, professor Onofre? Sem dúvidas, professor André, sem dúvidas. O professor André falou, eu concordo na hora, nem tem discussão. Gente, tudo bem? Cumprimentar a todos, cumprimentar o conselheiro Bernardo, professor Onofre, professor André, meus colegas de coordenação do grupo, Pedro, Lucas, o Jean, cumprimentar as meninas, a Flávia e a Júlia, que são, como todos viram agora, são 2 expoentes da Escola Mineira de Direito Tributário já na graduação. Apresentação muito boa, material muito bom. Como o Pedro falou, a ADI 2246 é precisamente, apesar de ela não ter sido julgada ainda, o que é um pouco arriscado, inclusive, é meu tema de TCC por causa da fundamentação. E quando a gente estava escolhendo esse acordo, a gente escolheu primeiro porque não era um caso de planejamento tributário, era um caso de simulação mesmo, a empresa declarava que era CVA ou que não era CVA, então era um caso de simulação, era um caso de evasão, mas porque, como a jurisprudência do Conselho entende, a legislação entende, no acórdão há uma menção, olha, não é um caso de elisão, mas se fosse elisão também não poderia, porque elisão também não pode, porque existe uma norma anti-elisiva, se faz a leitura do 116 como uma norma anti-elisiva. A ADI 2246 é um caso curioso, e por isso que foi a minha escolha de trabalhar no TCC, porque o voto da ministra Carmen Lúcia é um julgamento virtual, então é aqueles votos virtuais, esse, no caso da Carmen Lúcia, como costumam ser os votos dela, curtos, é basicamente o seguinte: o contribuinte ele vai perder a decisão no sentido que o pedido era para declarar inconstitucionalidade, mas ganha no fundamento. Então é um caso que ele perde, mas leva no fundamento, porque o argumento da ministra Carmen Lúcia é o seguinte no voto: a norma do parágrafo único do 116 não é uma norma anti-elisiva, ou seja, ela não coíbe a elisão, e por isso ela é constitucional. Ou seja, se fosse uma norma anti-elisiva, não seria constitucional. Então, o estudo que eu no TCC é justamente como que isso vai ser aplicado, qual é a força disso enquanto precedente, porque você não tem uma diretiva do STF também dizendo, não declarando, não há uma declaração de inconstitucionalidade de norma concreta. Você tem uma fundamentação, que vai ser um posicionamento do STF que está sendo acompanhado, o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista, mas como que isso vai ser absorvido pela legislação dos estados e por toda essa... O fisco entende que é sim uma norma anti-elisiva e atua como se fosse. Então, quando a gente estava escolhendo esse acordo, a gente escolheu porque achou também interessante a questão do serviço de valor adicionado, mas é uma coisa que a gente nem teria tempo de discutir, serviço de valor adicionado, em que caso incide ICMS, porque a gente tem outra discussão também, que é
alguns fiscos insistem em cobrar como se não fosse serviço de valor adicionado, mas justamente por causa dessa discussão do 116 do CTN. Mas eu acho que devido ao tempo, eu vou ficar nisso e só reforçando, parabenizar as meninas pela apresentação, parabenizar o conselheiro Bernardo. Acho que a gente aprendeu muito e refletiu muito hoje. Sem dúvida. E sobre esse último ponto, Pedro, a ministra diz, a norma só pode ser anti-evasiva. Ela não pode ser anti-elisiva. Né? É o que está dito. A se confirmar isso, está ótimo. Por quê? Porque se for uma norma anti-elisiva, eu lhes trago uma situação. Um professor decide montar um escritório individual de advocacia para emitir pareceres. Por que ele faz isso? Porque a carga tributária dele vai ser menor do que se ele for contratado na pessoa física. É só por isso. O trabalho é personalíssimo. É só por isso. Então, claro, esse é um caso extremado, mas isso entra dentro da elisão. Tinha duas formas de exercer o trabalho. Ele escolheu a menos onerosa. Não tem nenhum outro fundamento. É só essa. Ele vai ter custo com o contador, que ele não tinha, até um pouco mais complexo. Então, pensem que não há limites para a criatividade das autuações quando começa-se a perquirir a psique do contribuinte para ver se concorda ou não com o motivo que o levou a fazer algo. A única coisa que importa é a estrutura montada é fraudulenta? Tem aqui uma estrutura que finge ser o que não é, né? Um fantasma ou uma máscara, essas definições, né, Júlia e Flávia, são geniais, são muito claras. Não tem fantasma, não tem máscara. Mas tem economia de tributo. Se tivesse feito do outro jeito, pagaria mais. Olha, isso já não é problema. Já não é problema do fisco. Esse julgado, ele pode, se bem finalizado, encerrar uma discussão de décadas da doutrina brasileira. E terá efeitos aqui, como o conselheiro Bernardo, com a sua eloquência incomparável, nos trouxe em relação à nossa norma mineira anti-elisiva. Né? Então, é um julgamento a ser acompanhado e tenho certeza que o tema, Pedro Esteves, foi muito bem eleito, a despeito de não finalizado. E com isso eu também parabenizo todos e todas e passo a palavra ao nosso líder, professor Onofre Alves Batista Júnior. Bom, é interessante, né, professor André, que quando a gente encontra colegas que foram seus alunos e muito próximos, como é o caso do Bernardo e da Flavinha e da Júlia ainda, né, que estão comigo desde a advocacia do Estado até hoje, né, e estão lá comigo, espero que fiquem por décadas, igual a discussão da elisão fiscal, né, é muito gratificante. Eu acho que ficar velho é gratificante, a gente tem essas honrarias de vê-los falar assim, isso é muito bacana. Mas você sabe uma discussão muito curiosa que a gente vê? Eu escrevi muito tempo sobre interpretação, né? E é até um problema, porque quando você escreve em 1999 um tema
na cadeira de mestrado em Lisboa. Isso é o relatório de uma matéria de mestrado, né, de tributário lá, e depois você o relê tempos depois, eu estou falando tempos com força, né? Não é tempinhos, não, é mais de 20 anos depois, dá vontade de você comprar todos os livros que ainda existem e rasgá-los todos. Na verdade, eu não discordo de nada que eu escrevi, mas eu daria hoje, com certeza, uma outra visão. Não é que eu estou negando algumas coisas, não. O excerto aí é que eu tiro, aquele adicional do artigo é que eu tiraria. Porque o problema todo é o seguinte, você tem aqui o mundo privado e o direito tributário é de superposição. Como que eu, tratando dos efeitos tributários, eu vou chamar algo de ilícito? Se é lícito para o direito privado. O meu problema são os efeitos para o direito tributário. Se vai incidir tributo ou não vai incidir. A licitude ou não está no mundo privado aqui nas atividades. Como que eu vou chamar de ilícito uma operação feita, por exemplo, o belo exemplo dado pelo professor André. Eu viro e falo assim, é um ilícito porque você está economizando tributo. Por que eu estou falando ilícito? Porque uma das grandes dificuldades do direito sempre foi encontrar os ilícitos atípicos. O Atienza foi muito feliz em usar essa expressão, sabe? O direito administrativo sofreu por milênios não, por século, né, com a questão do desvio de finalidade. O abuso de direito foi tão forte no direito privado, a fraude à lei do direito espanhol, é aquelas coisas com cara de ilicitude, focinho de ilicitude, mas que não é ilicitude. Então, você cria uma norma para tirar aquele comportamento numa zona ilícita. Então, não vamos falar em elisão, porque não há. Os ilícitos atípicos atiram o comportamento para uma zona ilícita. São os ilícitos atípicos. O desvio de finalidade acaba virando um ilícito, igual a fraude à lei, igual a abuso de direito. Mas nós estamos aqui no mundo privado. Eu identifico, houve abuso no mundo privado? Houve fraude à lei no mundo privado? Não, então acabou a discussão. Eu tenho aqui uma discussão dos efeitos tributários. Pode ter ou não pode ter os efeitos tributários ali. E isso agora, eu entro numa zona sujeita ao princípio da tipicidade. Eu tenho que olhar agora para o fato gerador e ver se comporta ou não a incidência da norma. Como que a administração vai desconsiderar uma coisa que é ditada pelas normas legais? Como que ela faz incidir uma lei num caso... É uma coisa que é ilógica. É ilógica, não tem cabimento. O problema todo, e aí eu acho que volta o Bernardo para a fala e que eu entendo e compreendo e acho que é o correto, a questão se resume à interpretação. E acho que o grande problema do direito tributário foi não entender por décadas a diferença de analogia e interpretação extensiva. A analogia não cabe no direito tributário. E o limite dela é a letra da norma, do tipo, ali, usando a expressão do conceito ali tributário que está caindo em cima, né? E a interpretação extensiva é absolutamente possível. Então, caberia, quando tem um procedimento desse, você tentar largar a hipótese dessa, mas nunca ultrapassar as possibilidades de sentido da letra. Então, eu devolvo todo o problema. Hoje é uma questão de interpretação e digo, não é? Eu não acho que aquela norma do CTN ela é anti-elisiva ou anti-evasiva, ela não é nada. Ela é, na verdade, um alerta para determinadas situações de evasão, uma atenção que o administrador deve ter na interpretação, porque ela é absolutamente ilógica. Não faz sentido fazer a administração atuar a norma de incidência. Então, eu tenho severas restrições hoje a isso. Essas são minhas considerações, professor André. Suas considerações são como um farol
que leva toda a armada ao Porto Seguro, professor Onofre. E diante do horário, portanto, e agradecendo penhoradamente, né, ao expositor do dia, nosso conselheiro, doutor, procurador da Assembleia, Bernardo Mota Moreira, agradecendo a Flávia e a Júlia, que foram debatedoras, nos trouxeram exemplos que vão ficar na memória, o fantasma e a máscara, são bons exemplos, bem como ao Pedro Esteves, que nos iluminou ainda mais. Eu dou por encerrado, com a autorização do professor Onofre Batista Júnior. Professor André, eu jamais o autorizo, eu só o aplaudo quando o senhor toma as decisões. Dito isso, vamos dar por encerrado o encontro de hoje, agradecendo a todos que aqui estão. Um abraço e até daqui a 2 semanas. Professor, só antes, vou tirar a pedido do professor Onofre das nossas redes sociais, e por educação, nós vamos tirar um print para divulgar no Instagram. Aí quem quiser fazer pose, faz. Quem quiser desligar a câmera, faz. Porque sempre tem alguém que sai errado na foto, depois reclama com a gente. Ótimo. Foi. Obrigado, gente. Beleza. Tchau, pessoal. Ótima semana. Tchau, pessoal. Valeu, Tchau, gente. pessoal. Obrigado Obrigada. pela oportunidade. Tchau.